Bem, galera, voltamos aqui para a resolução da nossa lista de aprofundamento e agora para a questão 3. Encontre a soma dos n primeiros termos da série. Certo, ele deu uma série. A série ela não necessariamente deve ter um fim, mas ele está delimitando que ele quer a soma dos n primeiros termos, certo? Aqui eu tenho o primeiro termo, aqui eu tenho o segundo termo, aqui eu tenho o terceiro termo. Ele quer a soma dos n primeiros. Beleza. Então, primeiramente, a gente tem que saber ou perceber que cada termo ele é na verdade uma soma, certo? Cada termo representa somas. E aqui nesse problema vai ser muito importante a gente ter o conhecimento das somas, certo? As expressões das somas. Bem, as somas que a gente vai precisar para esse problema vai ser a soma dos naturais, que é uma PA, que é a n que multiplica n mais 1 sobre 2, a soma dos quadrados, dos n primeiros quadrados, que vai começar com a soma dos naturais. O terceiro termo você vai somar esses dois, né? A título de bizu, e vai colocar sobre 6. E a soma dos n primeiros cubos, correto? A soma dos n primeiros cubos é fácil decorar, que vai ser o quadrado da soma dos n primeiros naturais. Que coincidência, né? Vocês podem provar isso daqui por indução e também tem métodos combinatórios para você provar isso, né? Que é através da combinação. Bem, dadas essas somas em mente, vamos agora fazer o problema. Bem, essas somas são bem importantes para vocês decorarem para o vestibular, certo? E a gente vai agora analisar termo a termo. Vou chamar o termo n o enésimo termo, correto? O enésimo termo ele pode ser expresso dessa forma. Vai ser a soma dos n primeiros cubos, como a gente pode ver. E embaixo vai ter a soma dos ímpares, certo? E vai parar onde? Bem, se a gente analisar bem, vai parar no 2n menos 1. Por quê? Quando n igual a 1, esse termo de baixo fica igual a 1. Então, quando eu substituo n igual a 1 aqui, vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então, a gente confere que, na verdade, aqui no final vai ter 2n menos 1. Certo? Bem, aqui embaixo vai ter uma soma de PA, né? Essa parte aqui de baixo é uma soma de PA, que a gente consegue resolver pela soma do termo geral, né? A soma dos termos em PA. Em cima, a gente vai ter a soma dos n primeiros cubos, que é a soma dos n primeiros naturais ao quadrado. E embaixo a gente vai ter a soma dos ímpares. Bem, a soma dos ímpares a gente vai ter, que vai ser a soma de uma PA, né? Que é n, que multiplica a1 mais a n sobre 2, correto? Então, fazendo aqui direto, vocês podem fazer essa conta aqui, a gente vai perceber que esse valor vai dar n mais 1 ao quadrado sobre 4, que na verdade pode ser escrito dessa forma: 1/4 de n ao quadrado mais 2n mais 1, correto? E por que eu escrevi dessa forma? Bem, porque eu estou vendo somente um termo, né? Isso aqui que eu escrevi foi somente um termo, correto? Fiz análise de um termo. E a gente vai ter que somar n vezes esse termo. Isso mesmo. Então a gente vai ter que fazer, na verdade, né, se eu chamar essa soma aqui de Sn, Sn, na verdade, vai ser um somatório de Tn. Certo? Somatório de Tn. No caso, 1 até n. E a gente vai fazer o seguinte: somatório de Tn, a gente pode colocar 1/4 para fora. Vai ser 1/4 que multiplica o somatório de n ao quadrado mais 2n mais 1. Certo? Bem, aqui a gente vai ver que vai ser 1/4 do somatório dos n primeiros quadrados mais 2 vezes o somatório dos n primeiros termos mais o somatório de uns n vezes, correto? Então aqui a gente vai poder escrever agora o Sn em função daquelas somas que a gente conhece. O Sn, abrindo aqui, vai ficar 1/4 de a soma dos n primeiros. N, que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1, sobre 6, mais a soma, 2 vezes a soma dos n primeiros termos. 2 vezes n, que multiplica n mais 1, sobre 2, mais a soma dos uns n vezes vai ser n. Resolvendo isso daqui, a gente vai chegar numa expressão bonitinha, que vai ser n, que multiplica 2n ao quadrado,
mais 9n mais 13 sobre 24. Correto? Então, essa aqui é a resposta do nosso problema. Bem, nesse problema a gente teve que usar a estratégia de ver que cada termo, na verdade, correspondia à soma. No enésimo termo, eu vou ter a soma dada por essa expressão. Quer dizer, na verdade, o enésimo termo vai ser essa expressão. Eu vou ter que fazer o somatório dos n primeiros termos. Como cada termo representa isso daqui, eu vou fazer, na verdade, um somatório separado, que vai ser 1/4 desse somatório aqui, né? O 1/4 pode ser do somatório. O somatório vai entrar na expressão e você vai calcular a partir das somas que a gente deu no início do vídeo. Então é isso, galera, a resolução dessa nossa terceira questão. E vamos agora para a quarta questão, que é uma questão muito importante que envolve números complexos e trigonometria.